como eu falei para vocês, né, agora eu vou dar um enfoque em 3 coisas que eles aprofundam muito em concurso público, que é a parte de tabelas, a parte de hiperlink e a parte de Smart Art, tá? Bom, eles vão perguntar em tabelas o que, professor? Ele pergunta o seguinte: qual que é a tecla, né, que permite navegar de célula por célula? Essa tecla você vai ter que decorar, tá, gente? Que essa tecla é a Tab, tá? E se não bastasse isso, ele pergunta o seguinte: imagine que você foi navegando, apertou Tab, foi para cá, apertou Tab, foi para cá e apertou Tab e você ficou para cá. Você ficou na última célula da sua tabela. E ele te pergunta o seguinte no concurso: se eu apertar Tab, o que vai acontecer agora? Se eu apertar Tab, vai ser inserido mais uma linha. Então, toda vez que eu estiver na última célula da minha tabela, e se eu apertar Tab, ele insere uma nova linha. E temos que ficar atento com isso. Beleza? Agora nós iremos para hiperlink. O que ele cobra? Se não bastasse ele perguntar o que é o hiperlink, que é a parte de referenciamento, ele cobra o seguinte: passei o mouse sobre a palavra lá concurso. Identifiquei que ele era um hiperlink, né? Porque a cor muda e ele fica sublinhado. Tá? Por padrão fica dessa forma, mas você pode retirar as cores, pode retirar o sublinhado. Mas quando você passar o mouse, não vai ficar uma setinha, vai ficar uma mãozinha, né? Confesso que não sou bom de desenho, né? Quando você passa o mouse e verifica que fica uma mãozinha, significa que é um hiperlink, vai te referenciar, vai redirecionar para uma outra página. E aí no concurso ele pergunta o seguinte: como que eu faço para abrir, né, o site referenciado através do hiperlink? E aí você tem que colocar que é Ctrl, clique. Então se eu apertar Ctrl e clicar na palavra LAC Concursos, vai abrir para mim o site da LAC Concursos. Beleza? Então isso você tem que ficar atento, tá? Então se não bastasse saber o que é hiperlink, eu tenho que saber como que eu faço para navegar nesse hiperlink. Beleza? Lá no Smart Art, né, ele vai perguntar para você o que seria o Smart Art. O Smart Art, a ideia dele é de você fazer gráficos, ilustrações de fluxograma, de listas de processos, de ciclo, de hierarquia, de relação, de matriz, de pirâmide, de imagem. Ele tenta confundir você com clip art, tá? O clip art, gente, ele não tem nada a ver com coisas formais, digamos assim, tá? Ah, mas o que é uma coisa formal? Por exemplo, aqui eu estou querendo fazer a organização de uma empresa. Eu quero mostrar o fluxograma da empresa, de como é que funciona, como é que é a relação, né? O clip art são imagens diversas, variadas, que você pode utilizar como se fosse um banco de informações. E é isso que você precisa saber. Se ele perguntar onde que eu faço uma lista de processos, uma lista de ciclo, uma lista de hierarquia, de relação, de matriz, de pirâmide, tudo isso é no Smart Art. Agora, se eu quero procurar imagens qualquer, gráficos, letras, enfim, símbolos, eu vou encontrar no Clip Art. Aqui é formal e aqui é mais informal. Beleza? É isso que se cobra quando se trata da guia inserir. Beleza? Agora nós iremos para layout de página. E layout de página cobra 2 coisas, tá? Ele cobra 2 grupos, na verdade: configurar página e plano de fundo de página. Bom, professor, o que cobra no configurar página? Ele cobra o seguinte: ele vai perguntar para você na tua prova: aonde eu consigo alterar o tamanho do meu documento? Você só consegue alterar a estrutura do documento em layout de página. Então, se você quer aumentar as margens, em layout de página. Por exemplo, temos 2 tipos de orientação, né? Orientação retrato, que é na vertical, e orientação paisagem, que é na horizontal, né? Então, ele pode perguntar: como é que eu consigo alterar a orientação, né? Vamos supor que eu estou trabalhando com uma carta, e uma carta sabemos que ela é na posição horizontal. Então, você tem que ir no layout de página, selecionar a orientação e mudar para paisagem. Por padrão, ele vem como retrato, tá? Padrão também de margens vem como A4, mas você pode mudar para 5, A1, A2, aí conforme você quiser. E outra coisa também interessante: imagine que você esteja, né, trabalhando com uma revista,
certo? E normalmente uma revista, uma página tem 2 colunas, né? Ele pode perguntar, se você esteja redigindo uma revista e precisa colocar entre 2 colunas, como que você faz, né? Como que você consegue alterar essa estrutura? Em layout de página. Você pode selecionar não só 2, 3, 4, mas lembrando, quanto maior o número de colunas, mais, né, dificuldade para ler, né, a parte da leitura vai ficar para o leitor, porque as letras vão ficar minúsculas, beleza? E nós temos a parte de quebras, tá? A parte de quebras eu vou deixar um tópico dedicado, assim como eu fiz a parte de inserir página inicial, porque exige um raciocínio interessante nosso, porque cobra em concurso, beleza? Números de linha. Isso aqui é importante, porque as pessoas confundem números de linha com números de página, tá? Número de página, provavelmente falando, vai ser página por página. E o número de linhas? Para que eu utilizo isso, professor? Simples. Imagine que você está fazendo uma ata, né? E a ata tem que conter todas as linhas existentes naquele documento. Como que você faz para inserir? Você vai clicar em layout de página e números de linhas. Beleza? Bom, outro recurso que cai em concurso, ele pergunta sobre hifenização. Professor, o que é isso, hifenização? Tá? Hifenização é o seguinte, gente. Imagine que você tenha um título e esse título é muito grande. Você colocou uma fonte 72, por exemplo, bem extensa mesmo. Se você colocou uma palavra muito grande, vamos supor que você coloque configurar. Vamos colocar a palavra configurar, certo? E você aumentou muito a fonte, o que acontece? Se ele não caber na linha, ele pula para o próximo, certo? Se você aplicar a hifenização, o que acontece? Se acabou aqui a página, por exemplo, ele vai ficar assim, ó, conf, e aí pula, deixa um tracinho, gurar. É isso que é o hifenização. Então quer dizer, professor, se eu tenho um texto aqui correndo, né, e aqui está uma letra muito grande, e não couber, eu pulo para a próxima linha. Sim, se eu tiver com hifenização, eu coloco o hífen, significa que não deu para terminar, porque a página acabou, mas eu continuo na próxima linha. E é isso que se cobra no configurar página. E aí matamos o grupo configurar página, agora vamos para plano de fundo de página. O plano de fundo de página cai de 3 coisas. Marca d'água, né? O que é marca d'água? Marca d'água é um plano de fundo, né, que fica como se fosse trabalhando em segundo plano, né, atrás do texto, do corpo do texto, que pode ser uma palavra, pode ser um símbolo ou uma imagem. Normalmente você coloca, por exemplo, o símbolo da tua empresa, o logotipo do órgão que você é vinculado ou o nome do órgão que você seja vinculado. Então isso seria a marca d'água. Todos os documentos vão ser impressos com esse fundo no texto, beleza? Cor da página, você pode colocar a cor da página, que não é legal, né? Porque, queira ou não, se você coloca a cor de página, você vai gastar muita impressão, né? Mas você pode colocar cinza, né? Um tom grafite, enfim. E bordas de página. O problema fala vai fazer um desenho nas bordas, beleza? Então ele pode cobrar no concurso, ele perguntar a parte dos desenhos, a parte dos símbolos. Então se tiver esse azinho, né, dentro do documento, é marca d'água. Seguida desse azinho aqui dentro do documento é marca d'água. Se tiver um balde de tinta no documento, é cor da página. E se tiver um retângulo dentro do documento, é bordas da página. É isso que se cobra, né, quando se fala plano de fundo de página. E como eu falei para vocês, né, como eu citei anteriormente, eu abri um parênteses sobre a quebra, porque isso aqui é importante. Porque ele pergunta os 2 tipos de quebra que existe, que é próxima página e contínuo. Imagine só, gente. Você tem um documento, né? Normalmente a capa, né? A capa ela não tem número de página, correto? Então, na verdade, você começa a contar o número de página a partir de introdução, certo? E para fazer isso, você precisa fazer uma quebra, né, da próxima página. Tá? Por quê? Porque a capa você vai ficar sem numeração e a introdução você vai ter a numeração. Se você não fazer a quebra de seção, gente, a capa fica com página e a introdução fica com página. A partir do momento que você fez a quebra de seção, só vai ter páginas, né,
a partir da próxima sessão. E tem a parte também de quebra-seção contínua. Imagine que até esse determinado momento no texto vai ser uma configuração. E a partir desse determinado texto vai ser outra configuração. Você pode quebrar de forma contínua, tá? Existe também a quebra de seção aplicada para colunas, né? Imagine que você está trabalhando com uma revista, né, que foi dividida em 2 colunas. Você também pode fazer a parte de quebras de seção de colunas ou de parte contínua também, beleza? Então, isso é interessante aí, tá? Então, a quebra de seção, ela divide o teu documento, de modo que você pode aplicar configurações diferentes em cada seção que estiver o seu documento, beleza? Bom, agora nós iremos falar sobre a guia referências, né? Que é algo bastante intuitivo, né? Guia referências, você vai referenciar como você construiu o teu documento, né? E o que cobra em concurso? Ele pergunta o seguinte: como é que eu consigo inserir um sumário, né? Como é que eu consigo inserir uma legenda? Se eu vou referenciar, só pode ser em referências, tá, gente? E aí, coisas que caem em concurso público, que são sumário, notas de rodapé e citações e bibliografias. Bom, o sumário, para quem não sabe, ele é um índice que fica no início do teu trabalho, assim como eu fiz no início da aula, eu não passei para vocês tudo o que nós iríamos abordar na aula, então o sumário é a mesma coisa, beleza? Bom, no grupo notas e rodapés, o que eu vou colocar em notas e rodapé? É a mesma coisa que cabeçalho e rodapé? Não, gente. Notas e rodapé, na verdade, imagine que você colocou uma palavra de língua estrangeira, ou você colocou uma palavra que as pessoas que vão visualizar esse documento não estão acostumadas, então vão sentir dúvidas. Você coloca uma nota lá embaixo falando o seguinte: por exemplo, cracker, pessoa que age de má fé, tentando obter informações privilegiadas, quebrando sistemas e assim assado. Então, se o cara bater o olho em cracker, ele fala assim: meu Deus, o que é isso? Mas como ele tem uma nota do rodapé, ele consegue entender para que serve, entendeu? Então, para isso que é a funcionalidade de inserir nota de rodapé. Então, já eliminamos mais um grupo e agora nós vamos para a citação e bibliografia. Professor, o que seria a citação? Citação nada mais é quando você pega uma fala, né, pega um texto de uma outra pessoa, você precisa citar. Se você não citou, isso é plágio, isso é crime, né? E aí, por exemplo, você pegou um pensamento interessante de um filósofo, né? E você precisa citar ele no teu documento, né? E aí você pode criar de forma que o Word vai fazer a sua referência, né? Sua referência bibliográfica automaticamente. Então, você vai criando citações, por exemplo, cliquei em citação. O João Kleber citou isso no livro dele tal, certo? Quando você acabar o seu trabalho, redigir o seu trabalho todo, é só você clicar aqui em bibliografia, ele automaticamente já vai redigir todas as citações que você fez. Então você não tem um retrabalho. Muitas pessoas desconhecem essa funcionalidade do Word, fazem o trabalho, citam, aí depois ficar procurando um por um para saber qual que é a ordem, o que eu devo colocar. Então o Word ele faz isso para você. Quando você clica em citação, ele clica em artigo, em título, revista. Então tem várias opções aí, tá? E aí o que ele pergunta no concurso, para concurso? Ele pergunta qual que é a opção que permite inserir citação, aonde que se encontra, né? E aí tá em referências, inserir citação. Ele vai tentar te influenciar para pensar que as referências biográficas ou a citação fica dentro da guia inserir, tá? E aí você precisa entender o seguinte: o que é uma citação? Eu vou referenciar da onde estou pegando. Se eu estou referenciando, só pode ser numa guia, referências, tá? Ah, o que é sumário? Eu vou fazer uma referência para localização. E aonde que eu encontro referências? Em referências. Então, você tem que focar nessa parte para desassociar a parte de inserir, porque senão você confunde na hora da prova, beleza? Então, assim seria a cobrança, né? E aqui eu coloquei um enfoque, né? Para a gente entender a parte de sumários, tá? Que eles cobram o concurso seguinte. Eu vou inserir o sumário? Vou. Para que serve o sumário? Para referenciar o meu trabalho. Só que o sumário, né? Lá na guia referências, ele trabalha em conjunto com a página inicial no estilo. Como assim no estilo? Por exemplo, eu tenho o título, subtítulo e o outro subtítulo, certo? Eu preciso falar para o sumário que eu cadastrei esses títulos,
certo? E nós vimos que quando a gente redige um texto, sempre é normal. Então, se João Kleber, por exemplo, for um título, eu tenho que clicar em título. Se família for o título 2, eu tenho que clicar em título 2. Se lá que concurso for o título 3, eu tenho que clicar em título 3. Por quê? Porque na hora de eu clicar em inserir o sumário automático, ele só vai aparecer o sumário para mim se eu cadastrei de forma correta todos os títulos e subtítulos existentes no meu documento. Se eu não tiver cadastrado, ele imagina que você não tem título, porque o texto teu é tudo normal. Então, temos que ficar atentos a este detalhe. Se você não cadastrou corretamente o estilo, né, de títulos, você não consegue inserir um sumário. Vai aparecer o sumário, só escrito sumário, mas não tem referência nenhuma. Beleza? E agora, né, quase finalizando, né, o penúltimo praticamente. Quase um penúltimo grupo, correspondências. O que cai quando se cobra em correspondências em concurso público? Duas coisas, o grupo criar e o grupo iniciar. Mas o que seria essa parte de correspondência? Imagine só que você no final do ano tem que enviar uma carta, né, de agradecimento pelos serviços prestados, ou você tem que mandar uma carta de convocação de reunião ou para a assembleia, enfim. E aí você não vai ficar digitando nome, né, um por vez e fazendo a estrutura manualmente no Word. Por quê? Porque você tem uma ferramenta, você pode criar um envelope, uma etiqueta e fazer tudo isso automático, certo? E aonde que eu consigo fazer isso? Você vai na guia correspondências e seleciona o grupo criar, e se você vai enviar para destinatários, iniciar mala direta. Beleza? Então aqui eu crio e aqui eu inicio, né? O que é eu iniciar? Você mandar a impressão do envelope que você quer, da etiqueta que você quer. Beleza? Então é isso que se cobra quando se fala sobre correspondências. Correspondência seria nada mais do que você criar várias etiquetas, vários envelopes e não ter um retrabalho, beleza? É o Word trabalhando para facilitar a tua vida, tá? Revisão, gente. Revisão, o próprio nome já instrui, né? O que nós iremos abordar. Nós vamos fazer a revisão de tudo que você digitou, tá? E aí tem alguns grupos interessantes. Revisão de texto, né? Verificação de ortografia e gramática. Então, se perguntar para você, como é que eu consigo verificar a ortografia, né, do meu texto? Eu tenho que ir na opção, né, na guia revisão, depois eu tenho que selecionar revisão de texto. Já eliminamos um grupo. Outra coisa interessante, existem, né, alguns words na hora que você instala que vem com um padrão em inglês. Então, palavras que possuam ser cedilha, palavras que têm acentuação, ele vai considerar como aquilo errado. Por quê? Porque ele está utilizando como padrão, né, o idioma inglês. E sabemos que nós não falamos o inglês, a nossa língua é portuguesa, né, português. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar o idioma. Você clica no idioma, seleciona o português do Brasil, né, porque tem português de Portugal também, define como padrão e aí sim você consegue fazer uma verificação correta. Porque se você fazer uma verificação e tiver um idioma cadastrado diferente do nosso, vai identificar praticamente todas as palavras que têm acentuação, né, ou caracteres especiais como erradas, e mesmo que elas estejam corretas, beleza? Então, isso que cai na parte do idioma. Outra coisa que é importante, né? Imagine que esse documento ele vai ser compartilhado por várias pessoas. Então ele é construído por várias pessoas. E é interessante, por exemplo, se uma pessoa enxerga algum feedback, né, ou algum erro e quer falar para falar assim, ó, precisa melhorar isso, inserir um novo comentário, né? Então o novo comentário ele serve para o quê? Para você trabalhar de forma conjunta e saber o que está acontecendo no teu texto. E aí é uma coisa interessante também. Na guia revisão, no grupo comentários que você consegue fazer isso. Parte de controle, gente. A parte de controle, ela vai trabalhar com isso mesmo. Por exemplo, você está trabalhando com várias pessoas. Várias pessoas vão inserir comentários, vão fazer alteração do teu documento e você pode controlar, ou você pode notificar quem pode e quem não pode. Tudo isso graças à guia revisão na parte de controle. E se você
recebeu muitas alterações no seu documento, você pode aceitar, rejeitar ou verificar o anterior ou o próximo, tudo isso ao grupo alterações. Então, a título de estudo, o que eu preciso saber, né, sobre a guia revisão? Primeiro, você verifica se está errado a ortografia do teu trabalho. Mas antes de verificar a ortografia, você precisa cadastrar o idioma, certo? Você consegue trabalhar de forma conjunta com várias pessoas e essas pessoas podem contribuir para o seu trabalho. E você pode controlar quem pode e quem não pode fazer e você pode verificar quais foram as alterações solicitadas, quais foram as alterações realizadas e aprovar sim ou não, beleza? E eu abri um tópico, né, sobre a parte de verificação de ortografia, que ele cobra o seguinte: imagine que tem uma palavra que foi digitada errado, o Word considerou ela errada. Ele pergunta o seguinte: quais são as opções que vai gerar na parte de verificação de ortografia? São 3, tá? Ele pode ignorar, né? Ele pode adicionar ao dicionário, vamos supor, ignorar uma vez vai deixar errado. E aí você sabe que lá que concursos existe, então você adiciona ao dicionário. Agora, se você sabe que lá que concursos está escrito errado, você altera, certo? Então são as 3 coisas que podem acontecer. Ele vai te dar sugestões, né? Você pode ignorar a sugestão, você pode adicionar ao dicionário essa sugestão, porque você sabe que aquilo é verdade, então toda vez que a palavra foi encontrada, ele não vai considerar como errado, ou você pode alterar, beleza? Então isso que se trata quando vai na parte de verificação e ortografia, beleza? E agora sim, finalmente, né? Porque eu tinha falado penúltimo, mas não era penúltimo, era antepenúltimo, né? Agora a última guia nossa, né? A guia exibição. A guia exibição, o próprio nome já fala, é como você vai visualizar o seu documento. Existem 3 grupos que nós precisamos trabalhar. O primeiro grupo que nós iremos trabalhar são modos de exibição. Existem 5, tá? Só que tem 2 que é mais utilizado, que é o padrão, sempre vai ser layout de impressão. Então, se perguntar qual que é o modo de exibição padrão do Word, né? Você vai responder layout de impressão. Você pode também, imagine que você está lendo um livro, né? Você precisa visualizar com a tela cheia. A tela cheia é tela inteira ou leitura em tela inteira, beleza? Uma vez que você clicou nesse molde, né, vai aparecer tela inteira. Nós temos outros 3 tipos de modos de exibição, né? Layout de web, né, que sempre vai ter esse globo, né? Ele vai focar muito na parte horizontal, o teu texto fica ruim de se entender, tá? Estrutura de tópicos. Se você tiver um texto, né, ele vai dividir tudo em tópicos. E fica também, dependendo se for muito texto, tem uma grande dificuldade de se entender o seu texto. E tem de rascunho. Rascunho, o próprio nome já fala, vai ser um rascunho esboço. Não vai ter praticamente a parte de régua, vai ser como se fosse um rascunho mesmo de você digitando num caderno. Não vai ter todas as formatações, as orientações que você tem quando utiliza, por exemplo, layout de impressão. Então tudo isso aqui, né, é a parte de modo de exibição do documento. Ele pode cobrar também, eliminamos a parte de modo de exibição do seu documento, ele pode cobrar também a parte de mostrar. Mostrar o quê? Mostrar a régua, tá? Você percebe aqui que o meu documento tem régua, né? Essa régua aqui mostra qual que é o espaçamento. Por exemplo, eu tenho 3 centímetros, né? Na parte esquerda eu tenho 3 centímetros na parte direita. Eu só consigo visualizar essa diferença, né, do início do parágrafo porque está com régua. Se eu desmarcar essa opção já não mostra mais. E nós temos a parte de zoom, né, que eu vou passar o slide porque eu passei um tópico muito interessante que eles cobram em concurso, tá? Por incrível que pareça, algumas bancas perguntam o seguinte, gente, ó. Qual é o mínimo de zoom e qual é o máximo de zoom que pode ser aplicado em um documento Word, tá? O mínimo de zoom é 10% e o máximo de zoom 500%, tá? Então, temos que ficar atento a isso aí. O máximo de zoom aplicado no documento Word, né, é 500% e o mínimo 10%. E do lado do zoom você pode perceber, né, que mostra como que está sendo exibido, né? No caso, eu sei que está exibido layout de impressão.
Se você vê aqui um formato de um livro, significa que é modo de leitura, né? O globo, layout de web, tópicos e rascunho que não tem nenhuma orientação. Então, se tivesse marcado aqui, por exemplo, significa que estaria na web. Se tivesse marcado aqui, modo de leitura, rascunho, perdão, e tópicos. Beleza? Então, é isso que se cobra na parte de estrutura, tá? Agora nós vamos ver uma coisa que é interessante, que imagine só que você inseriu uma imagem, né, dentro do seu documento Word, certo? E aí o que acontece? Quando você insere uma imagem, né, por padrão ele fica alinhado com o texto, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei a logo da LAC, né? Eu coloquei dentro do texto, então vai ficar o texto todo deformado, por padrão vem dessa forma. Só que você pode escolher, né? Você pode escolher aonde que você quer. Se você quiser deixar como formato quadrado, o texto vai continuar, né? E a imagem vai ficar aqui dentro, né? Então vai ficar um formato quadrado mesmo, né? O que cai em concurso é alinhado com o texto, que é por padrão, né? O quadrado, né? Que você vai colocar como se fosse um quadro, né? E o texto vai correr, vai caminhar conforme um destaque, né? Como se fosse um quadro mesmo dentro do documento. E você tem a parte de superior e inferior que cobra em concurso público. Então, se você colocar a imagem como superior e inferior, vai ter o texto na parte de cima e na parte de baixo. Atrás do texto, então a imagem fica atrás do texto e em frente ao texto vai ficar em frente ao texto. Então, essas opções aqui, tá? Cai muito, tá? Por padrão sempre vem alinhado com o texto. Por padrão sempre vem alinhado com o texto. Então, pergunta-se quais são os tipos de quebra automática de texto, né? E aí ele pode colocar a imagem e perguntar para você o que é. Tem alinhado com o texto, que vai ficar tudo bagunçado, quadrado, que fica um quadradinho mesmo, né? Superior e inferior, atrás e em frente. Beleza, gente? Então, mais uma parte de estrutura e agora a gente vai pegar a parte mais complicada do Word, né? Que são os atalhos, que caem e muito em concurso. Beleza? Bom, então isso seria quando a gente inserisse um objeto, né, uma imagem. Então esses são os tipos, né, de alinhamento que pode se ter do objeto aplicado ao teu texto. Agora nós iremos trabalhar, né, as coisas que as pessoas mais gostam em concurso público, que nada mais é do que os atalhos, que no Word não cai, né, gente? Despenca, tá? Eu separei por comandos básicos e comandos intermediários e avançados. Esses comandos aqui você precisa estar em mente, tá? Você não pode errar esses comandos aqui. E o comando que todo mundo erra é o salvar, né? Mas professor, por que todo mundo erra o salvar? Porque todo mundo imagina que o salvar é Ctrl S e não é, tá? O salvar é Ctrl B. Aí você se pergunta, professor, da onde que tiraram que salvar é Ctrl B? Que a ideia da Microsoft, B significa de backup, então vou salvar, vou fazer um backup, certo? Então, pelo amor de Deus, Ctrl B é salvar. E aí nós temos alguns que são praticamente todo mundo já utilizou, já ouviu falar. Ctrl Z vai desfazer. Interessante também falar que desfazer, gente, ele desfaz uma alteração. Se eu der um outro Ctrl Z, ele vai desfazer a outra alteração. E assim sucessivamente, beleza? Ctrl Y permite refazer. Então imagine que você apagou erroneamente um arquivo. Se você dá um Ctrl Y, ele vai refazer, ele vai voltar ao arquivo, tá? Ctrl C copia, Ctrl X recorta. E aí ele pode perguntar no teu concurso qual é a diferença entre copiar e recortar. Aqui você, como o próprio nome já fala, vai criar uma cópia. E o Ctrl X, ele vai mover, gente. Mover. Então ele tira do local de origem e passa para o local de destino. Ctrl V, colar, básico, e Ctrl P, imprimir. Tem um outro que eu visualizando agora a aula, eu havia me esquecido, que é interessante também. Existe o salvar, né? O salvar como também. O salvar como, lembrando que ele só é aplicado quando o documento não existe no seu computador, é Ctrl, Shift, mais S.
Então, Ctrl Shift mais S é salvar como. Agora, se eu já tenho um documento aberto, eu só vou dar um Ctrl B, tá? Então, esses aqui são os atalhos básicos. Agora a gente vai começar os atalhos intermediários, tá? Bom, os atalhos intermediários começa-se pelo negrito, né? O negrito vai dar um destaque, um enfoque maior na letra. Qual que é o atalho? Ctrl N. Ah, mas eu quero deixar a letra deitadinha, inclinada, né? Como que eu consigo? Ctrl I. Se eu quero deixar um risco abaixo do texto, eu quero deixar sublinhado, como que eu faço por atalho? Ctrl S. Se não bastasse a parte de fonte, tem a parte também do alinhamento, né? Normalmente como padrão ele vem com alinhamento à esquerda, né? Mas vamos supor que o texto que você copiou estava centralizado e você quer dar o alinhamento à esquerda, eu dou o atalho Ctrl Q. Se eu quero alinhar à direita, Ctrl G. Se eu quero deixar centralizado, é um título, Ctrl E. E se eu quero deixar da mesma forma que inicia, a mesma forma que termina, Ctrl J. Esses já são atalhos intermediários. Bom, gente, nós vimos os básicos intermediários e por último agora, né, para finalizar a aula, nós iremos falar sobre atalhos avançados. Esses atalhos avançados, nós precisamos estar preparados para bancas pesadas, estilo CESP, ESAF, né, FGV, né? Então vamos lá. Imagine só que você não queira imprimir o documento, você quer primeiro visualizar esse documento, correto? Para visualizar esse documento, você precisa acionar a sequência de atalhos Ctrl F2, beleza? Então, já vimos aí um atalho diferenciado. Outro também que é interessante, eu quero localizar um documento, por exemplo, eu quero localizar a palavra João Kleber, certo? Como que eu faço? Ctrl L. Então, se eu apertar Ctrl L, eu não necessito entrar em página inicial e no grupo edição. Bom, se eu quero localizar João Kleber, que está com K, e mudar para João Kleber com C, por exemplo, eu posso selecionar Ctrl U sem ter que utilizar o cursor do mouse. Então, o Ctrl U permite substituir. Imagine que você esteja no final da linha e percebeu que no início da linha você teria que colocar um acento numa palavra qualquer, por exemplo. Como que eu faço para não ter que mexer no mouse? Ctrl Home. Você vai para o início da sua linha. Se você está no início e você verificou que faltou uma palavra no final, Ctrl End, você vai para o fim. Outra coisa interessante também, como nós demos destaque a parte de hiperlink. Imagine que você quer referenciar a palavra concursos, né? Como que eu faço para ir sem que ter que ir na guia, inserir e depois selecionar o grupo links? Você simplesmente seleciona Ctrl K. Mais atalhos interessantes, F5 e F7. O F5, gente, ele funciona como se fosse um navegador, né? Ele é chamado de ir para. Como é que funciona esse ir para? Imagine só, eu tenho um documento de 50 páginas, eu quero ir para a página 30. Então você aperta F5 e digita lá, seleciona a página e vai para 30. Ou você pode selecionar por título, por seção. Então ele é muito interessante, que permite você navegar pelo teu documento. E por último o F7, né? Porque nós só realizamos a revisão, né, quando se termina todo o teu trabalho. Então você apertou F7, ele vai fazer uma verificação de ortografia. E assim nós terminamos a parte de atalho, né? Vimos que não são poucos atalhos, confesso para vocês, mas que nós precisamos estar preparados. A partir de tudo que nós vimos hoje, né, nada melhor, né, eu até volto a salientar para vocês, tem que aliar a teoria, que é visualizar as aulas, e fazer a prática. A prática para o concurso público, gente, é a coisa mais simples do mundo, resolver questões. E a partir disso nós vamos responder algumas questões aí, tá? Bom, a primeira questão que nós iremos abordar, né, aconteceu no ano de 2017, nesse ano, tá? Aconteceu no Paraná, na Defensoria Pública do Estado do Paraná, a banca realizadora foi Inas do Pará, tá? Bom, o Microsoft Word 2010 possui duas funções que, quando ativas, são posicionadas nas margens superiores e inferiores de um documento, possibilitando a inserção do número de página automático. Quais são os nomes das funções descritas acima? Então ele está falando que está no início e no final, né? E sabemos que rodapés e ir para cabeçalho não existe, né? Cabeçalho e rodapés existe sim, né? Números de páginas e cabeçalhos não existe. Partes rápidas também não existe. Inserção automática não existe. Então, o que ele está falando é cabeçalho e rodapé. E se você acompanhar, cabeçalho,
parte superior. Rodapé, parte inferior. Por eliminação e por raciocínio lógico, você conseguiria, né, responder uma questão que agora ficou fácil? Confesso que ficou fácil, mas se você não tiver visto a aula, não vai ser fácil resolver essa questão, beleza? Então vamos para mais uma questão, né? A alternativa B é a correta. Dessa vez foi a Compesa, o órgão, a banca foi a FGV no ano de 2016, para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte: observe o ícone a seguir. Esse ícone aqui já sabemos que é mostrar caracteres não imprimíveis. Então o botão mostrar ou ocultar, usualmente exibido na guia página inicial, né, no Microsoft Word 2010, é identificado por meio deste ícone. Permite que sejam mostrados ou ocultados o quê? As alterações efetuadas no texto, gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. As marcas de parágrafo, bom, ele mostra tudo que não é apresentado, tudo que não é imprimível. Exemplo, enter, parágrafo, né, quebra de linha e etc. Os comentários, não, ele não serve para os comentários. Os nomes dos estilos empregados, não é para isso. Os trechos removidos do texto, não é para isso. Então, realmente, a resposta é, novamente, B, tá? Então, mais um gabarito aí com a letra B, né? A terceira foi do Tribunal de Regional Eleitoral de Sergipe, né? A FCC foi a bancalizadora e eles cobram o seguinte: quando se copiam os textos de outro documento ou da web para o documento atual em edição no Microsoft Word 2010 em português, muitas vezes esses textos ficam com visual estranho, porque ele está trazendo, né, a formatação anterior, né? E aí, porque traz junto certas formatações, documento ou páginas no web de origem. Essas formatações não podem ser removidas após o texto ser colado. Nada a ver, gente. Claro que eu posso. Eu posso remover as formatações, né? Podem ser removidas utilizando-se a ferramenta limpar toda a formatação. Tá aqui nosso gabarito. Presente no grupo fonte de guia, página inicial. Quando eu seleciono o arquivo e coloco limpar toda a formatação, vai ficar somente o texto. Então, mais uma alternativa B aí, né? Mas vamos verificar aqui. São removidas automaticamente ao pressionar a combinação de teclas Ctrl V com o texto selecionado. Pelo amor de Deus, Ctrl V vai copiar de forma original. Podem ser removidas pressionando-se a combinação das teclas Ctrl Z. Nada a ver, Ctrl Z ele permite desfazer, né? E só podem ser removidas antes do texto ser copiado. Também pode eliminar. Então, gabarito novamente, né? Alternativa B, né? 4, né? Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização. Essa questão foi desse ano de 2017 para o cargo de assistente, né? Para o Conselho Regional de Biologia, e a FCC foi a bancalizadora. Eles cobram o seguinte: no Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, Times New Roman, justificado e taxado são respectivamente caracteres de... Bom, Times New Roman, ele é um tipo de fonte, né? Então você já pode eliminar aqui. Vamos ver aqui. Alinhamento do texto? Não é, porque alinhamento do texto são só 4, né? É justificado, centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita. Efeito de fonte? Também não é. Efeito de fonte? Também não é, né? Então, é fonte de letra. Bom, justificado, sabemos que ele é um alinhamento de texto, né? Então, queira ou não, já encontramos o gabarito. Fonte de letra, alinhamento de texto. Mas para melhorar ainda, taxado. Taxado você coloca na tua fonte, você deixa para corrigir, né? É um risco que parece no meio da sua escrita. E ele não é um alinhamento de texto. Então, gabarito, olha as provas, todos os gabaritos são alternativa B, né? Será que é combinar as bancas, né? Mais uma alternativa B. E a última questão, né? Essa foi do Ministério Público do Rio de Janeiro, a FGV foi a bancalizadora, né? No ano de 2016 para o cargo de analista, né? João abriu, né, o Microsoft Word 2010, um documento que recebeu de um colega e notou que a função instantâneo
Lembrando, o que é instantâneo? Ele permite tirar, né, uma captura da sua tela. Da guia inserir está desabilitada para uso, então significa que não está funcionando, né, você tirar a captura para colar dentro do seu documento, né? João pensou em 4 fatores que poderiam causar esse bloqueio. Primeiro, a extensão do tipo do arquivo ser .html. Gente, extensão .html, não existe o Word ser .html, porque o Word ou é doc ou é docx, então essa aqui já é falso. Então, tudo que tiver com a 1 correta você já pode eliminar. Então, a A você pode eliminar, até que enfim a B você pode eliminar e restou a C, a D e E. O arquivo está protegido por uma senha de gravação? Olha, pode sim. Por quê? Porque o instantâneo ele vai alterar o documento, ele vai colocar uma tela, certo? Então é verdadeiro, porque você vai alterar. E se estiver protegido por uma senha de gravação, você não consegue alterar esse documento, beleza? Então a 2 está correta, beleza? Então você já pode eliminar a E também aí. Bom, o arquivo ter sido aberto no modo somente leitura também pode ser, tá? Uma alternativa correta, sabe por quê? Se eu vou criar o instantâneo, certo? Eu vou alterar o documento. Para alterar o documento só pode estar no modo escrita, leitura ele não permite, então isso também está correto, a 2 e a 3. Então continuamos aí na C e na D. O arquivo ter sido gravado com o Word 97/2003. Pode ser também, viu gente? Por quê? Porque se você não for lá na opção arquivo e verificou se a compatibilidade está correta, se não aparecer lá que está tudo ok, né? Ele não permite fazer várias funcionalidades. E o instantâneo é algo novo, né? Que foram aplicados nas versões mais recentes do Word. Então também está correto. E o gabarito é a D, né? Por quê? 2, 3 e 4 são assertivas corretas, beleza? E assim nós finalizamos, gente, mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Confesso para vocês que é uma aula muito técnica porque são muito conteúdo, né? Eu fiz um amparato aí de todas as questões de 2015, 2016, 2017, porque o Word 2010 é o mais cobrado das bancas, né? Então espero que vocês tenham gostado de coração. Analisem aí a nossa aula, se verificarem pontos de melhoria, beleza? E tenham uma ótima semana e sucesso nessa caminhada de cada um de vocês, beleza? Grande abraço, até mais! Clique like.